Olá, povo abençoado por Deus. Tudo bem? Muito bem, estamos aqui dando continuidade a essa série maravilhosa que tem sido uma bênção na vida das pessoas que têm acessado o canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Essas pessoas têm realmente sido impactadas por estes ensinamentos, por estas orientações que o nosso Deus tem nos dado através da sua palavra. Amém? Glórias a Deus, a gente tem entendido perfeitamente a importância de permanecermos firmes no Senhor para uma vida de santificação, ou seja, precisamos passar por esse processo de transformação. Somos seres humanos, falhos, limitados, e nós não suportaríamos uma transformação repentina totalmente, não é verdade? Por isso que a gente precisa muito passar essa libertação, por esta cura da nossa alma, para que a gente esteja verdadeiramente livres, desimpedidos, para podermos exercer o chamado do nosso Deus para as nossas vidas, não é mesmo? Porque é muito prazeroso, é maravilhoso a gente poder trabalhar na obra do Senhor. Não existe dinheiro que pague, não existe nada que possa pagar o privilégio da gente fazer a vontade de Deus, atender o chamado do Senhor. E a gente vê o cuidado de Deus, né? O Espírito Santo ali em 1 Coríntios capítulo 12, ele traz sobre essa igreja, sobre nós, os dons espirituais. Ali na carta aos Efésios, Paulo mostra também o Espírito Santo nos entregando os ministérios dos quais a gente vai desenvolver o nosso trabalho, ao nosso serviço na obra do Senhor. Por isso que é maravilhoso, por isso que é muito bom a gente expor verdadeiramente a nossa vida diante de Deus, entregando todas as áreas da nossa vida, não é verdade? Queridos, porque quando nós entregamos a vida a Cristo, todo o nosso pecado, ele é perdoado. O Senhor lança no mar do esquecimento. O Senhor diz: dos teus pecados não me lembrarei mais. Mas, amados, fica muitas alianças que a gente faz nesse mundo, ficam ramificações de situações que nós agregamos, que a gente acabou se envolvendo na nossa caminhada, e que muitas vezes a gente começa a caminhar em Cristo e o diabo vai trazendo isso à nossa mente, jogando na nossa cara, tirando a nossa alegria de servir a Cristo, querendo colocar em dúvida a nossa autoridade que foi dada pelo Senhor. O Senhor nos deu toda a autoridade para pisarmos em serpentes, escorpiões, e nada, absolutamente nada, iria nos causar mal algum. Então muitas vezes a gente acaba se intimidando diante dessas investidas de Satanás, e às vezes a gente acaba fraquejando, a gente acaba perdendo a coragem, o ânimo, a determinação, não é verdade? E tudo isso vai nos minando, e a gente vai largando, deixando de lado, a gente vai abrindo mão, a gente vai cedendo espaço e o inimigo vai entrando. É por isso que o Senhor trouxe esses ensinamentos aqui. Glória a Deus pelo canal Palavra de Vida Gerando Vidas. Está causando muita cura na alma de muita gente, está libertando outras pessoas que tinham áreas da sua vida que estavam amarradas, que estavam presas, e ela não crescia, ela não desenvolvia, ela não avançava no chamado que Deus tinha na vida dela e tem na vida dela. Por isso que em nome de Jesus vamos continuar firme, amém? O Espírito Santo me trouxe aqui para a gente continuar ainda falando sobre o arrependimento, queridos, porque isso é essencial. Olha, tem muita gente dentro da igreja que não se arrependeu, que não deixou o pecado, que continua indo buscar lá na lixeira onde estava, e continua ainda se lambuzando nesse lamaçal de pecado. E olha, não é isso que o Senhor quer para a sua vida, não é isso que Deus quer. Deus quer que você seja uma igreja gloriosa, sem ruga e sem mácula, uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Amém? Para isso precisamos nos impor, precisamos tomar posse, precisamos verdadeiramente assumir a nossa postura de cristão e viver verdadeiramente da forma que o nosso Deus
nos chamou como igreja. Amém? Por isso que nós estamos aqui falando sobre arrependimento. E eu falei um pouquinho rapidamente, né, sobre ali no episódio 7, nós falamos sobre o arrependimento, né, ali Cristo no Getsemane. A gente vê o Senhor nos ensinando, né, o quebrantamento que ele tem ali diante do Pai, que ele chega ao ponto de chorar gotas de suor, gotas de sangue. Então, amados, aquilo ali é algo assim que a gente vê, sabe, a força, sabe, a determinação, a entrega, a renúncia que o nosso Cristo nos ensinou ali, através da sua decisão, através da sua entrega total a tudo aquilo que ele teria que passar por mim e por você. Que coisa maravilhosa, né, queridos? É isso, nós devemos buscar esse arrependimento, aquele que causa dor. Eu fico imaginando como aquilo não doeu no mais íntimo do nosso Jesus, não é verdade? Mas o Senhor foi perseverante, foi determinante, ele não retrocedeu, ele não desistiu, ele foi em frente. E é isso que ele quer ensinar para mim e para você, que assim como ele fez, eu e você precisamos fazer. E assim como ele conseguiu, eu e você iremos conseguir, porque a palavra dele nos ensina que ele veio a esse mundo como um homem, não veio como Deus. Ele não veio aqui usar de todo o seu poder, do qual ele tinha total autoridade sobre os anjos para dar ordem a favor dele, mas no entanto não, ele se desfez de toda a sua glória e veio como homem, como eu e como você, e passou por todo esse sofrimento para mostrar para mim e para você que nós somos capazes. Amém? Glórias a Deus. Eu também falei ali no capítulo 7 rapidamente sobre o Salmo 32 e também o Salmo 51. Eu queria ler aqui um pouquinho, eu queria abrir esse episódio 8 exatamente falando sobre o Salmo 32, que diz assim: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Aí o salmista Davi diz: enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos, porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não o atingirão. Amém? Então nós vimos aqui o salmista Davi sendo aqui um homem segundo o coração de Deus, expondo a sua intimidade para o seu Deus, querido. E é isso que o Senhor espera de mim e de você. Amém? Que nós venhamos abrir. Eu queria aqui também ler um pouquinho do Salmo 51 para vocês verem a grandeza de um arrependimento genuíno, de uma entrega, de uma renúncia. Olha só, o salmista Davi diz aqui no Salmo 51, versículo 1: compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões, lava-me completamente na minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Amém, queridos? Então nós vimos aqui o porquê que esse homem, Deus o testificava como homem segundo o meu coração. Porque esse homem, ele tinha suas fraquezas, suas limitações, pecou contra Deus, mas ele teve a grandeza, ele teve a humildade, ele teve o reconhecimento do seu erro. Foi, né, os primeiros episódios do nosso canal, nós falamos exatamente isso, sobre o arrependimento. E o reconhecimento, além do reconhecimento, veio o que? Veio o arrependimento. Por isso, amados, que essas duas ações, essas duas atitudes, elas têm que caminharem juntos na nossa vida. O reconhecimento e o arrependimento.
Porque se a gente não reconhecer, a gente não consegue se arrepender. E se a gente não se arrepender, o nosso pecado não será limpo, não será lavado. Nós vimos lá no episódio 7, não é isso? Atos dos Apóstolos nos ensinando em Atos 3,19, que sem arrependimento não há remissão de pecado, não há perdão de pecado, não há cancelamento de pecados. Por isso que nós precisamos do que? Nos arrependermos verdadeiramente. É por isso que eu estou voltando aqui para esse versículo, para esse episódio 8, exatamente para a gente estar mais uma vez entrando aqui nesse entendimento. E eu separei aqui 3 faces do arrependimento. Nas 3 áreas, ou seja, nas 3 áreas constitutivas do homem, que são elas: pensamentos, que é onde está o quê? As emoções e a vontade, e também ali que a gente expressa o nosso arrependimento. Primeira coisa que a gente tem que buscar: mudança de mente. Há uma mudança na maneira de pensar a respeito de Deus, a respeito do pecado e do nosso relacionamento com as outras pessoas. Passamos a pensar segundo Deus, porque o seu Espírito atua em nós e nos faz ter a mente de Cristo. Vamos dar uma olhadinha em 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 16, a palavra do Senhor nos ensina: pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que coisa tremenda, não é verdade? Veja bem, eu queria também fazer uma reflexão com vocês em Filipenses 4:7. Vamos ver o que é que o Senhor vai nos ensinar? E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Amém? Então nós aprendemos aqui que nós temos a mente de Cristo, não é verdade? E nós aprendemos aqui também em Filipenses, no versículo 7 do capítulo 4, que o nosso coração e a nossa mente deve estar guardada, deve estar ali verdadeiramente nas mãos do nosso Jesus. Amém? Por isso que nós precisamos todos os dias estar nas nossas orações pedindo: Senhor, toma minha mente, toma meu coração, toma meu espírito, enche-me da tua presença, não é verdade? Veja bem, a mudança de sentimento é o que? A mudança de sentimento se faz o que? Sentir com a mudança da nossa mente. Filipenses 2, no versículo 5, vamos dar uma olhadinha? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Então aqui nos ensina que nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17 também nos ensina o quê? E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Mudança de vontade também. Antes de se arrepender, a vida da pessoa, ela é o quê? É uma vida egoísta, movida pelo seu ego. Depois de se arrepender, ela passa a buscar o que? A vontade de Deus para a sua vida. Amém? Vamos dar uma olhadinha em Romanos 14. Romanos 14, no versículo 8, diz assim: porque se vivermos para o Senhor, vivemos. Se morremos para o Senhor, morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Amém? É essa certeza, essa convicção que nós devemos sempre carregar nos nossos corações. Amém? Eu queria também dar uma olhadinha, que a gente desse uma meditada em Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, no versículo 20, diz assim: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Amém? Que coisa poderosa, não é verdade? Então, amados, é assim que são as 3 faces do arrependimento: mudança de mente, mudança de sentimento e mudança de vontade. Isso tem que acontecer diariamente nas nossas vidas, amém? Como se opera o arrependimento? O arrependimento, eu já falei um pouquinho lá no episódio anterior, que é pela graça, ou seja, o arrependimento é uma operação da graça divina no pecador. Quer ver? Veja o que é que Romanos nos ensina. Romanos 2, no versículo 4, diz assim: ou desprezas a riqueza da sua bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Então aqui nós vimos que é o quê? Pela graça.
amém? É uma operação da graça divina de Deus que opera o arrependimento nas nossas vidas. Também esse arrependimento é operado por Cristo. O arrependimento é operado através de Cristo quando o homem aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador, amém? Opera-se o que? O arrependimento. Atos 5, vamos lá dar uma olhadinha? Olha o que diz no versículo 31. Deus, porém, com a sua destra o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Amém? Que coisa tremenda, não é verdade? Então nós aprendemos assim, que é através da graça e através de Cristo, mas também nós aprendemos que é pelo Espírito, amém? Que vem também operar o arrependimento nas nossas vidas, pelo Espírito Santo. O arrependimento é operado por iluminação do Espírito Santo na consciência do pecador, tornando-o que sensível ao seu pecado e à sua condição de perdido diante de Deus. Amém? Vamos dar uma olhadinha lá em João 16, no versículo 8, que o Senhor quer nos ensinar. Amém? Ele diz assim: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Amém? Então aqui nós vimos o que? A operação do Espírito Santo na vida do pecador. Amém? Se você quiser também, nós podemos dar uma olhadinha lá em Romanos 8, no versículo 1 e 2, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Amém, querido? E é isso que nós precisamos, amado, tomar posse nas nossas vidas. Porque muitas vezes, amado, por não haver um arrependimento, um reconhecimento, a humildade para que a pessoa busque e entregue verdadeiramente a sua vida a Cristo, muitas vezes ela vai ali movida pela emoção, pelo aquele momento, ela começa bem, mas aí ela começa a desenvolver a fé dela, e o inimigo começa já sabe aonde agir e começa então a intimidar e a atrapalhar todo o processo de Deus na vida dessa pessoa. Por isso que Deus está nos ensinando aqui a importância do reconhecimento, do arrependimento. Para quê? Para que a gente venha a ser livre, amém? Deus usa os seus meios também. Olha, os meios usados por Deus são o quê? A palavra dele, seja o que? A pregação pública ou particular, ou a leitura da Bíblia, livro ou folheto evangelístico, ou seja, Deus tem usado N situações. Muitas e muitas estratégias têm acontecido para que a palavra do Senhor chegue a cada um que necessita. Nosso canal mesmo, Palavra de Vida Gerando Vida, tem esse compromisso, tem essa responsabilidade. Amém? Por isso que é muito importante a gente estar todos empenhados nesse propósito, queridos, de a gente viver verdadeiramente numa vida de arrependimento. Amém? Veja bem, o resultado do arrependimento, ele traz gozo no céu. Deus e os anjos se alegram com o arrependimento de um pecador. Ele recebe perdão dos seus pecados. A falta do arrependimento impede o quê? A estrada do Espírito Santo no coração do homem e a sua plenitude, e também com o seu poder. O arrependimento, ele abre as portas do coração do homem ao Espírito Santo. O arrependimento para a salvação, quando nós aceitamos a Cristo, ele tem efeito eterno, mas o arrependimento pelos pecados cometidos acidentalmente no dia a dia da vida cristã deve o que? Acontecer todos os momentos, todos os dias, em todo o tempo, enquanto estivermos aqui na terra. Amém? O arrependimento nos identifica com Deus. Deus, ele odeia o pecado, mas quem se arrepende, renuncia e passa a odiá-lo também. Amém? Então aquele pecador que se arrepende verdadeiramente do seu pecado, que deixa o seu pecado, ele passa a ter ódio do pecado também. Foge dele, não tem prazer na sua prática. Amém? Você já se arrependeu? Se não, então o que? Busque a Deus e arrependa-se hoje mesmo. Amém? Enquanto há tempo. Você não pode se arrepender por si mesmo, somente com a ajuda de Deus, pelo Espírito Santo e pela palavra de Deus. Abra seu coração para o Espírito de Deus. Amém? Se você sentiu remorso,
Pensem como isso influenciou, ele trouxe sofrimento, como você se culpou, não se perdoou e ficou amargurado. Eu lhe convido, meu querido, meu amado, minha amada, para confrontar essa área da sua vida que precisa passar pelo processo de arrependimento, para que toda maldição venha a ser quebrada e você seja livre e você leve uma vida de liberdade em Cristo, amém? 2 Coríntios 3,17 diz: ora, o Senhor é Espírito, e onde o Espírito do Senhor, ali há liberdade, amém? Deve-se chamar a existência o oposto. Prostituição você chama a santidade de Deus, amém? Eu quero ser santo, eu quero ser puro, eu quero ser limpo, eu quero ser uma igreja sem ruga e sem mácula diante do Senhor, amém? Aonde vier o ódio, chame o amor, aonde houver a rebeldia, chame a submissão, aonde houver a mentira, chame a verdade, e assim, consequentemente, todas as áreas, todas as fraquezas, todos os pecados que você cometeu, chama ele à existência pelo nome e entrega ele na cruz de Cristo, porque ele nunca mais vai poder atrapalhar a tua caminhada com Cristo, amém? Glórias a Deus. Então receba em nome de Jesus mais esse episódio agora do episódio 8, estamos encerrando aqui. Creio que o arrependimento, então, nós conseguimos fechar com chave de ouro, trazendo verdadeiramente, amém, a luz da palavra de Deus, como que é e como nos livrarmos e como abandonar para sempre o pecado, e isso com um genuíno arrependimento. Amém, queridos? Que Deus abençoe você, abençoe toda a sua família e lembre-se, continue no canal porque nós temos muitos vídeos aí que vão edificar muito a tua vida. Inclusive, esses aí da cura interior e libertação, nós já estamos aí no episódio 8. Amém? Como foi tema assim muito propício e muito desejado pela maioria dos inscritos do canal, nós então nos alongamos porque cremos que a Igreja de Cristo precisa sim passar por esse tratamento, por essa transformação, para a glória de Deus. Amém? Fique na paz do Senhor Jesus e até o próximo episódio. Em nome de Jesus.